Mercado da soja deve voltar a ficar atrativo após o Ano Novo Chinês. Vlamir Brandalize traz os detalhes pra gente. Acompanhe o Paracatu Rural pela sua Smart TV no YouTube. Vai lá, acesse Paracatu Rural, inscreva-se em nosso canal, assista também no seu smartphone. Deixa lá seu comentário, dá aquele joinha e compartilhe os vídeos. Mercado Agrícola. Os preços da soja caíram no mercado brasileiro na penúltima semana desse mês de janeiro. Segundo pesquisadores do CEPEA, além da entrada da nova safra 2024-25, sobretudo no estado do Paraná, que segue liderando as atividades de campo nesta temporada, a desvalorização cambial reforça a pressão sobre as cotações domésticas. De um modo geral, o tempo esteve mais favorável para a colheita na parte sul do Mato Grosso do Sul e no Paraná, mas as chuvas no Cerrado brasileiro atrapalharam parcialmente os trabalhos. As negociações envolvendo a soja no mercado internacional deram uma leve esfriada durante a última semana de janeiro. Isso porque a China, um dos principais agentes compradores, está em recesso para o Ano Novo Chinês, comemorado nesta quarta, 29 de janeiro. Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, prevê um fortalecimento das cotações após esse feriado. No Brasil, produtores mato-grossenses correm contra o tempo em meio à paralisação das chuvas para tirarem o atraso na colheita. Começamos o comentário de hoje com a situação do mercado da soja. Mercado internacional da soja, de olho agora no feriadão chinês, né? Feriadão chinês começando, indo do dia 29 agora de janeiro e oficialmente até 16 de fevereiro, sendo que os negócios normalmente paralisam de 30 de janeiro até o dia 6 de fevereiro. Então, é um período de paradeira. E é normal isso, já o mercado de Chicago já deu uma acomodada em cima disso, já se adequou e agora já segue de olho novamente nos seus fundamentos. Mercado aí com suporte muito forte aí nos $10 o bushel em Chicago, resistência continua sendo os 11, mercado tentando jogar novamente o suporte para os 10,5, maioria das posições acima dos 10,5 aí, principalmente da safra aqui da América do Sul, que é maio, julho, agosto, então mercado acima dos 10,5 nessas posições. E de olho em fatores que possam ajudar aí a crescer nos próximos pregões. Né? Demanda da China realmente nesse período acomoda, né? É um período de calmaria, eles compraram bastante antes e agora eles ficam retraídos aí na sequência dessa situação. Mercado brasileiro segue com colheita ganhando ritmo, principalmente no Mato Grosso, agora algumas janelas de clima começando a aparecer ali no Mato Grosso, e o produtor correndo, não perdendo tempo, não dá para perder tempo aí, tem que correr para colher, para não perder tempo e não perder potencial produtivo e qualidade das lavouras. Então é isso que está acontecendo nesse momento, uma colheita nacional ainda muito, muito lenta ainda no começo, 1% talvez colhida a nível nacional, e ritmo de colheita ganhando força aí agora na próxima semana, que já estaremos em fevereiro. Aí sim, colheita vai andar e o maior volume devendo entrar depois de 15 de fevereiro em diante, quando vamos estar aí com um pico de colheita em estados como Mato Grosso, como Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, em colheita forte aí na metade de fevereiro em diante, quando vamos ter muita oferta de soja. Nesse momento seguimos aí com a comercialização perto do 36% da safra negociada, está bem adiantado perante a média. O ano passado tinha cerca de 22%, hoje aponta ser cerca de 60 milhões de toneladas negociadas já de produtor. O ritmo é bastante forte, mas lembrando que ainda temos mais de 100 milhões de toneladas a negociar, com possibilidade de ter 110 milhões de toneladas ainda a serem negociadas. E esse grande volume que pressiona o mercado aí, principalmente do mês de março e abril, onde os prêmios continuam muito negativos, na faixa de 30 pontos negativos dos compradores. Esse é o quadro do momento aí. Então esse é indicativo aí que o produtor tem que vender antes ou vender depois do período crítico, que deve ser os meses de março, abril até o início de maio. Então esse é o quadro que a gente mostra da soja. E temos os novos dados da SECEX das 3 primeiras semanas do mês de janeiro. SECEX apontando que embarcou-se aí 684.100 toneladas de soja em grão, sendo que o ano passado no mês todo foram 2.854.5.
Temos pouca soja, por isso que está embarcando pouco nesse momento. Complexo soja todo, entre soja, farelo e óleo, o farelo segue na frente com 1.290.000 toneladas embarcadas, e nesse ano o complexo soja todo 2.016.400 toneladas, soja, farelo e óleo. O ano passado, no mesmo período, eram 3.702.000 toneladas. Temos menos soja para embarcar, por isso que o volume é menor. Mas o importante é que o faturamento segue forte aí. Nessas primeiras 3 semanas, 817,5 milhões de dólares em divisas, cerca de 4,8 bilhões de reais em divisas com a soja. Mercado de Porto segue na faixa aí de 134 a 141 reais, as posições desde março até julho com agosto. Nos portos segue com pouca flutuação, leve pressão de baixa. A pressão de baixa maior está acontecendo nos balcões em função de que segue com pressão de alta nos fretes e custos internos aí crescentes, né? Então isso traz uma pressão de baixa aí no mercado de produtor. É isso que está acontecendo, é típico de safra que a gente vê agora com relação à soja. Então, esse é o mercado da soja, que vai mostrando a safra em condições um pouco melhores nessa semana. Teve chuvas sobre as lavouras do Rio Grande do Sul, teve chuvas sobre lavouras tardias do Paraguai, que deu uma beneficiada, mas a maior parte do Paraguai já é de safra em colheita ou colhida. Safra da Argentina recebeu algumas chuvas, também deu uma melhorada, mas condições da safra da Argentina são de colher menos de 50 milhões de toneladas, frente às projeções que estavam em 52 milhões, segundo o USDA. Então, a situação de safra efetiva é de uma safra um pouco menor que apontou o USDA aí no seu relatório de janeiro, né? Oferta e demanda ajustada, certamente uma oferta provavelmente um pouco menor que as projeções, e demanda segue aquecida, certamente nesse ano em que terá guerra comercial entre Estados Unidos e China. Vai ser uma guerrinha de compadre, mas vamos ter uma guerrinha comercial. Os chineses certamente vão trabalhar com estoques melhorados, mais estoques, é isso que se espera ali com relação ao mercado chinês de demanda, né, que é o maior comprador mundial de soja. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, né? A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema.
Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez: aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.